Paz, queridos, boa noite. Vamos iniciar então mais uma aula do nosso curso de batalha. 20 horas agora. Estamos aí pontuais. Vou esperar só um pouquinho para a galera entrar. Graças a paz, pastor. Graças a paz, meu querido John, a paz, Flávia, sejam bem-vindos, Kathleen, Fabiana, Bia, graças a paz a todos, minha querida esposa. Vamos pedir aí para a internet cooperar hoje, porque tá dando alguns probleminhas técnicos na nossa região aqui. Ontem, inclusive, nós ficamos sem internet um bom tempo. Vamos pedir a Deus aí para dar tudo certo. Andréia Araújo, boa noite. Elvis, boa noite. Flávia, boa noite. Paz do Senhor para todos. Aproveita então esses minutos iniciais aí. Compartilha. Amarildo, meu querido, graças a paz, seja bem-vindo. Compartilha para o seu amigo, para o seu irmão aí, alguém que você acha que vai se interessar, vai ser abençoado aí com esse assunto. Alex, graça e paz. Brunella, graça e paz. Paz do Senhor, Alex. Paz do Senhor, boa noite. Estamos aí. Hoje vai ser a 7ª aula do nosso curso de Batalha Espiritual. Quem está acompanhando aí. Gostaria até de saber, ter um feedback de vocês, né? Vocês falassem o que vocês estão achando. 7ª aula do curso de Batalha Espiritual e do curso de Libertação, né? Que o pastor também tem dado toda segunda-feira. Para quem não sabe, essas duas matérias juntas compõem, né, um curso que a gente tem que se chama Batalha Espiritual e Libertação. Álvaro, boa noite. Álvaro, graças a paz, querido. Tereza Cristina, minha prima. Boa noite, prima, graças a paz, seja bem-vinda. Então, como eu estava falando, hoje é a 7ª aula. A gente vai ver a parte 2, né, do que a gente viu na aula passada, né, como resistir o inimigo. Estamos aí caminhando para o final, né, vai ficar faltando aí depois 3 lições para a gente finalizar. E vale lembrar aí aquilo que nós já temos falado já algumas lives. Se você acompanhou todas as aulas e quer se formar, né, basta você comprar as apostilas em PDF, R$15 o par, preencher os questionários, né, me enviar, eu vou fazer a correção e você vai poder se formar. Graças a paz, Nicolas. Deus te abençoe, meu querido. Rosana, graça e paz, querida. Estamos aí finalizando mais uma semana, né? Pela graça de Deus, né? Em tudo dá graças, pois essa é a vontade do Pai. Então temos que agradecer a Deus, né? Por chegar aqui a mais uma sexta-feira. Amanhã já é sábado, domingo. Depois inicia mais uma semana. 8h03 agora. Relembrando aí, quem puder compartilhar, quem ainda não fez isso, né? Puder indicar aí para os seus amigos. Eu vou aproveitar até compartilhar o link lá no nosso grupo do WhatsApp da igreja. E é isso, eu gostaria de ouvir o feedback de vocês, tá? Que vocês colocassem nos comentários o que vocês têm achado das aulas. Aproveitar também até para dizer que a gente divulgou essa semana uma pesquisa, né? E a gente gostaria de pedir que os irmãos, né, membros das igrejas Fonte de Vida, né, procurassem essa pesquisa aí. Foi compartilhado também nos grupos, né, de WhatsApp de cada igreja, né? Então, que você tirasse um tempinho, vai ser coisa de 2, 3 minutos no máximo para você preencher lá. A ideia é tentar melhorar cada vez mais a qualidade das nossas lives, né? Melhorar os conteúdos, dias, atender de melhor maneira, né?
aqueles que estão nos assistindo aqui. Isso, as aulas. A gente queria saber especificamente, né, o que vocês têm achado aí do curso de Batalha Espiritual e Libertação, né? Segunda-feira o pastor tem dado aula sobre libertação e eu de batalha espiritual. Aí eu queria saber quem tem acompanhado, quem assistiu a maior parte das aulas aí, ou todas, né? O que vocês têm achado, né? Se foi bênção. Então pode ir colocando nos comentários. Mas é isso, 8h05 agora. O John colocou, top demais, parabéns à equipe. Obrigado, querido. Toda honra, toda glória seja dados ao Senhor. Amém, obrigado. É bom servir a igreja, ao corpo de Cristo. Meu amigo Masterson, meu camarada, bom te ver aí. A Rosana colocou, amo muito, maravilhoso aprender mais e mais. Que bom. Que bom. Minha avó Célia, boa noite, vó, benção. Então é isso, queridos, 8h05 agora, vamos dar início então. Né, eu vou orar para a gente começar e para a gente já começar a refletir no assunto dessa aula. Amém? Pai querido, Deus de amor, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por cada vida, Senhor Deus, que está aqui, né, neste momento, unidos no mesmo propósito, para aprender um pouco mais de Ti. Queremos pedir que o Senhor venha nos conduzir nessa aula, Senhor Deus, assim como tem acontecido nas outras, que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha me usar, Deus, né, e que tudo que for falado, dito aqui, seja para a honra e glória do Teu santo nome, e seja para o nosso crescimento espiritual, para o crescimento espiritual da Tua igreja. Né, fala ao coração de cada um aqui, Senhor Deus, que está assistindo, né, abençoa cada vida em nome de Jesus. Amém. O John colocou, Deus tem usado vocês, amém, graças a Deus. Fabiana, muito bom. A avó Célia colocou, Deus abençoe meu neto, amém. A Elenilde entrou. Agostinho, muito bom. Merielle, boa noite, Merielle. Paz do Senhor, Elenilde. Então é isso, queridos. Como eu estava dizendo, na aula passada nós começamos a falar sobre como nós podemos oferecer resistência ao nosso inimigo. Né? O título da aula foi Como Resistir o Inimigo, né? Parte 1. E hoje é a parte 2. Né? Mas só para dar uma revisada, nós falamos que, em primeiro lugar, para resistir ao inimigo, a gente tem que seguir o direcionamento encontrado no verso 7 do capítulo 4, né, da carta de Tiago. O que fala lá? Para a gente se sujeitar a Deus, né, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Né? Então, em primeiro lugar, a gente frisou muito isso. Né? Tem que acontecer a sujeição a Deus, eu tenho que me sujeitar a Deus. Em segundo lugar, a resistência e, como resultado disso, o diabo, né, irá fugir de nós. É isso que a palavra promete. Então, nós só temos condições de resistir ao diabo se, em primeiro lugar, nós nos sujeitarmos a Deus. Tá? Isso tem que ficar claro. E a consequência disso, né, como a gente viu na aula passada, é conhecer e saber manusear corretamente a palavra. Né? Isso é consequência de se sujeitar a Deus. Ter uma vida de oração. Isso é consequência de se sujeitar a Deus. Praticar um jejum que agrada a Deus. Também é consequência de se sujeitar à vontade de Deus. Cuidar do coração e cuidar dos pensamentos. Foi os 5 pontos que a gente abordou na aula passada. E nessa lição nós vamos dar continuidade e vamos falar sobre mais 4 elementos que eu separei aqui, que também são imprescindíveis nesse processo de resistir o inimigo. E o primeiro elemento que eu separei aqui é a fé. Né? Eu vou ler alguns textos aqui, se os irmãos quiserem anotar ou quiserem só acompanhar, fiquem à vontade, mas se quiserem anotar para conferir depois, né? Mas para a gente ganhar tempo eu já vou citar o endereço, né? E já vou ler para a gente poder fazer a coisa fluir com mais naturalidade. Amém? Então 1 Pedro 5,9 diz o seguinte: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha que texto interessante. Parece que ele foi escrito nos nossos dias, né? Resistam-lhe, permanecendo firmes aonde? Em qualquer lugar? Não. Permanecendo firmes na fé. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pedro aqui escrevia, né, falando sobre o sofrimento da perseguição. Mas hoje nós estamos passando por um momento, né, que tem assolado o mundo inteiro também, né? E tem gerado sofrimento na vida de muitas pessoas. Né? Então essa palavra vale para nós também. Né? Resistam-lhe permanecendo firmes na fé. Então a fé
é um ingrediente importante na nossa vida. Quando eu ouço a palavra fé, logo me vem à mente outra palavra, firmeza. Não sei o que você lembra quando você ouve a palavra fé. Eu acredito que firmeza seja uma boa forma de definir o que é fé. A fé, em primeiro lugar, ela traz para nós firmeza, né? E ela é um dos elementos, como eu falei, indispensáveis, né, na vida daquele que é soldado de Cristo. Então, se você é soldado de Cristo, assim como eu, você precisa de fé. Nós precisamos de fé. Paz do Senhor, Dainha, paz do Senhor, Flávia, paz do Senhor, Igreja, mais uma vez. Paz do Senhor, Lara, a galera que está entrando aí. Boa noite, Flávia, boa noite. Então, a fé é com certeza um elemento indispensável na nossa vida, pois ela nos torna fortes, né, e nos capacita a suportar as diversidades do dia a dia. Eu diria até que é um dos elementos que vai nos distinguir, né, daqueles que não são cristãos, daqueles que não servem a Deus. Aqueles que não servem a Deus, geralmente, nos momentos de adversidade, o que acontece? Eles ficam desesperados, né? E o crente é diferente, porque o crente tem fé, né? E Pedro aqui fala, então, que a gente tem que permanecer firme na fé. E isso é uma forma, como ele indica, de resistir ao diabo, né? Além disso, Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu acredito que todo cristão tem um desejo de agradar a Deus, né? Você que está me vendo, com certeza tem um desejo de agradar a Deus. E como que eu agrado a Deus? Tendo fé, né? Hebreus 11, 6 fala exatamente disso, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso de fé para agradar a Deus, né? Aí talvez você pergunte, mas pastor Ricardo, como que eu faço para obter fé? Como que eu faço para ter fé? Eu tenho andado tão sem fé nesses dias, né? Como que eu faço para ter fé? E a palavra de Deus nos responde isso também. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, no verso 17, ele diz: a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, toda vez que nós temos contato com a palavra de Deus, através da leitura, ou quando nós escutamos uma pregação, uma palavra, quando nós escutamos alguém, né, proferindo a palavra de Deus, automaticamente, por mais que a gente não consiga sentir, nós estamos sendo alimentados em nossa fé. Nossa fé está sendo alimentada, assim como nós estamos fazendo hoje, assim como nós estamos fazendo agora, nesse momento. A nossa fé está sendo alimentada. A palavra de Deus nos garante isso. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando eu sou submetido à palavra de Deus, quando eu escuto a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, automaticamente a minha fé é solidificada, né? Em 1 João 5,4, o apóstolo João, ele vai falar sobre outra função que a fé tem nas nossas vidas. Ele diz assim: pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé, né? Interessante, né, isso que o João fala. É um outro aspecto da fé. A gente precisa da fé para vencer o mundo. E a palavra mundo na Bíblia, ela pode ter vários significados, pode ter várias conotações, dependendo do contexto, né, do texto. A gente tem que ler para tentar entender. Quando João fala sobre vencer o mundo nesse verso, nesse texto, o sentido aqui é de vencer o pecado e suas paixões. O mundo aqui, então, significa pecado, significa as paixões, os desejos, né? É disso que João está falando. E quando nós iniciamos a nossa caminhada cristã, depois que a gente inicia a nossa caminhada cristã, o nosso maior desejo é de vencer a concupiscência da carne, de vencer os desejos, de vencer o pecado. Por quê? Porque a gente está vindo do mundo, né, e a gente tem esse desejo de vencer o pecado, né? Mas isso só é possível através da fé. E isso vale para nós, não só quando nós começamos a caminhar, mas para toda a nossa vida cristã, né? Nós só vamos ter condições de vencer o mundo, de vencer o pecado, de vencer as paixões, as concupiscências da carne, se nós tivermos fé, né? A palavra de Deus fala que cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, cada um tem algo que chama a atenção, né? Cada um tem um pecado, tem algo que tenta. A gente vai falar um pouquinho mais em outro ponto abaixo, né? Mas a gente só consegue vencer isso através da fé. A gente precisa de ter fé, né, para vencer, né? Então, ó, precisamos de ter fé. Em primeiro lugar, para ficar firmes. A fé nos mantém firmes. Precisamos de fé para agradar a Deus. Sem fé, eu não agrado a Deus. E precisamos de fé para vencer o mundo. Então, a fé é um ingrediente importantíssimo
nesse processo de resistir, né, ao inimigo. Outro elemento também muito importante é o discernimento, né? Se a gente estivesse na igreja, eu ia falar para você, igual o pastor Cláudio faz, vira para o seu irmão do seu lado e fala discernimento. Se tiver alguém na sua casa e assistindo, vira para a pessoa do seu lado e fala isso, discernimento. Discernimento também é um elemento importantíssimo para a gente resistir ao inimigo. 1 Coríntios 2, de 14 a 16, vai dizer o seguinte: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha que texto fantástico também. Paulo fala aqui, né, escrevendo aos Coríntios. A Laura colocou, pode falar sozinha? Pode falar sozinha, não tem problema não. Então Paulo fala aqui de algo muito interessante aqui, né, que o homem natural, quem é o homem natural? É o homem que não conheceu a Cristo, que não entregou a sua vida a Cristo. É o homem que ainda não tem o Espírito Santo de Deus nele. E ele faz uma comparação do homem natural com o homem espiritual. O homem natural, ele fala que ele não aceita as verdades do Espírito de Deus. Parece loucura. Não é assim que às vezes as pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, que não servem, né, a Deus, falam da gente? Né? Eles não acham a nossa fé uma loucura? O próprio Paulo fala disso também, né? É loucura para aqueles que não creem. Né? Por quê? Porque essas coisas do reino espiritual só são discernidas espiritualmente. Então nós precisamos do discernimento. O discernimento nunca foi tão importante como em nossos tempos. Né? Paulo, nessa época, quando ele escreveu aos Coríntios, ele já falava sobre isso. E o que é o discernimento? Talvez você esteja se perguntando aí o que é o discernimento. O discernimento é a sabedoria que vem do alto. Né? Eu coloquei aqui que não é uma sabedoria que se aprende. Não tem como ensinar o discernimento para alguém. Não tem como alguém aprender. Eu não posso ensinar e também não tem como eu aprender. Por quê? Porque não é uma sabedoria que se ensina, que se aprende, não é uma sabedoria que se encontra nos livros, mas é uma sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus e que é manifestada em determinadas situações das nossas vidas. Né? Quando há necessidade, o Espírito Santo se manifesta e nos dá esse discernimento. Né? Então, discernimento é isso, é uma sabedoria dada pelo Espírito Santo. É uma coisa que você sente no seu interior. E através do discernimento nós podemos discernir o que é certo ou errado. Né? Eu acredito que talvez muitos aqui já passaram pela essa situação de ter uma dúvida sobre o que fazer em uma situação da vida e você ouvir uma voz interior, você ter certeza que é o Espírito Santo de Deus falando. E você toma aquela decisão e dá certo. Né? O Espírito Santo te orientando. O discernimento do Espírito Santo também vai te ajudar a ver o que é verdadeiro, o que é falso. Se algo é sensato ou se algo é perigoso. Né? O discernimento brota no nosso coração do Espírito Santo de Deus dessa forma. O discernimento também nos ajuda a compreender as coisas espirituais e evitar que a gente venha cair nas armadilhas, né, que o inimigo coloca para nós. Então é muito importante o discernimento também nesse processo de resistir, né, o inimigo. O apóstolo Paulo também, né, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós precisamos aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Porque de maneira natural a gente não sabe discernir o que é agradável ao Senhor. E ele dá a dica de como se faz isso. Efésios 5, de 8 a 10, ele vai dizer o seguinte: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Outro texto fantástico, ó. Paulo está dizendo que antes nós éramos trevas, né? Mas agora nós somos luz. Somos luz em quem? No Senhor. E como somos luz no Senhor, temos que viver como filhos da luz, porque o Senhor é a própria luz. Então, nele, nós somos filhos da luz. E ele fala que o fruto da luz consiste em quê? Em bondade, em justiça e em verdade. E é interessante que Paulo fala que viver como filho da luz produz esses frutos. Quais frutos? Bondade, justiça e verdade. Quando a gente vive, né, como fruto da luz, né, a gente vai manifestar a bondade, vai manifestar a justiça, vai manifestar a verdade. E a consequência disso é que a gente vai aprender a discernir o que é
agradável ao Senhor. É muito bom. A Flávia colocou que é muito importante o discernimento, a Rosana colocou que é muito bom ser guiado pelo Espírito Santo, não tem erro, é exatamente isso, né? E aqui Paulo fala disso, a gente aprende a discernir o Espírito Santo produzindo os frutos da luz, bondade, justiça e verdade, né? Então o discernimento também é um elemento muito importante, mas como que eu produzo esse discernimento? Estando ligado no Senhor, estando ligado no Espírito Santo de Deus, buscando uma vida que agrada ao Senhor, buscando uma vida de santidade, de separação, não me conformando com o mundo, mas buscando através da palavra de Deus, através de uma vida de oração, através de uma vida que busca a santidade, cada vez mais me conformar com a palavra de Deus, me conformar com a vontade de Deus, com o direcionamento que Deus nos deu através da sua palavra, né? Então, o discernimento é muito importante também, é um elemento muito importante nesse processo de resistir ao inimigo. Outro elemento também super importante, todos eles são importantes, né? Todos eles ocupam um lugar em algum momento de nossas vidas, né? É a vigilância. Vigilância, de vigiar, né? E esse elemento, ele é citado muitas vezes na palavra de Deus. A palavra de Deus, você vai achar vários textos, né, falando sobre vigilância. Então é um elemento importante na batalha espiritual, né? A Flávia colocou, ficar calado é discernimento diante de outra pessoa que se julga ter. Em muitos momentos, sim, é sabedoria. Às vezes, aliás, ainda mais nos dias de hoje, Flávia, ficar calado às vezes é a melhor opção. A gente evita um monte de coisa. Tem que ter discernimento para tudo, inclusive para saber quando falar e quando não falar. É importante. Graças a Deus, pastor Eduardo. Né? Então a palavra de Deus vai falar muito sobre vigilância também, né? O texto clássico mais conhecido que fala sobre vigilância está em Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne ela é fraca, né? E esse texto aqui são palavras do próprio Senhor Jesus. Ele fala que nós devemos vigiar e orar. E interessante, a vigilância acompanhada da oração, sabe? São elementos importantes para não cair em tentação. Jesus falou que eu preciso de vigiar, mas eu preciso de orar também. Não adianta só eu vigiar, mas eu tenho que orar. Então a oração, para que eu não caia em tentação, tem que andar junto com a vigilância, né? E é interessante o seguinte, a tentação vem sobre todos, mas a forma como lidamos com ela, né, com ou sem vigilância, é isso que vai fazer a diferença, né? Não tem como você evitar ser tentado. Todos nós somos tentados. Não pensa assim, o pastor Ricardo, porque é pastor, não é tentado. Eu sou ser humano igual a você, né? O pastor Cláudio, né, ele não é tentado, é tentado às vezes até mais, porque tem muita responsabilidade no reino. Então quando o inimigo consegue atingir um líder, ele atinge várias outras pessoas por tabela, né? Mas todos nós somos tentados. Eu citei no começo que cada um é tentado pela sua própria cobiça. A palavra fala disso. Todos nós somos tentados pela sua cobiça. Pastor Ricardo, qual é a minha cobiça? Não sei, querido. Eu sei qual é a minha. Eu sei onde o inimigo me tenta. Eu sei onde ele tenta fazer eu cair. E você tem que saber onde você é tentado. Então, tem que vigiar e tem que orar para não cair em tentação. Mas não tem como eu evitar a tentação? Não, não tem. A tentação faz parte da nossa vida. É um dos elementos da nossa batalha, né? O inimigo fica o tempo todo nos tentando fazer cair em tentação. Aí, às vezes, alguns espertinhos aí usam o seguinte argumento. Mas a carne é fraca, né, pastor? Né? Aí o pastor Cláudio, aprendi com ele, ele sempre fala o seguinte: que bom que a carne é fraca, né? Pior se ela fosse forte. Se ela é fraca, então ela é fácil de vencer. É só você alimentar o espírito que fica fácil para você vencer a carne, né? Mas como é que eu faço isso? Vigiando e orando, para não cair em tentação. E sobre essa questão da tentação, Martinho Lutero, ele disse uma frase que resume bem como funciona essa dinâmica da tentação em nossas vidas. Ele disse o seguinte: não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentação. Muito interessante essa frase de Lutero, né? Não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças. Às vezes os pássaros voam tão alto que você não vai conseguir fazer nada, ele vai continuar voando.
mas a gente pode impedir que ele faça um ninho. Se o pássaro começar a buscar aquele trenzinho lá que ele busca quando ele quer formar um ninho, né? O resto de um monte de coisa, né? Aí tem como você impedir. Sai daí, pássaro. Você mete a mão nele e ele vai embora. É assim que funciona. Mas ele fala que a questão da tentação funciona da mesma forma. A gente não pode se livrar, né, desse fato, que nós somos tentados. Mas podemos lutar contra a tentação. A palavra de Deus fala para a gente fugir da aparência do mal. Veja bem, se fala para eu fugir daquilo que aparenta ser mal, né, tá falando também de vigilância. Se algo só aparece, se algo só parece ser mal, eu tenho que dar no pé. Não tem nem que esperar ter certeza se aquilo é mal ou não é. Acontece que a gente erra muito porque às vezes a gente quer ter certeza absoluta, quer fazer um teste científico para ver se a aparência é mal mesmo. O cara vê o negócio lá, o Espírito Santo já fala no coração: filho, vaza, sai daí que esse negócio não é meu não. Não é de Deus, eu ia falar, não é de Deus, mas se é o Espírito Santo falando, ele vai falar: não é meu, né? Esse negócio não é meu não, vaza daí, isso é tentação e tal. Aí o cara fala: não, mas deixa eu lá ver se esse negócio tem cheiro de mal, se tem aparência de mal, se tem textura de mal. O cara vai chegando perto, esse que é o vacilo. Então, olha que o texto fala para a gente fugir daquilo que aparenta ser mal. Não, a gente não precisa nem ter certeza. Só a questão da aparência já é suficiente para levar a gente a fugir do mal. Porque o mal é que nos tenta e que nos faz cair muitas vezes. Então, a gente tem que ser vigilante, né? Orar e vigiar para que não caiamos em tentação. 1 Pedro 5,8 vai falar também um outro aspecto dessa questão da vigilância. Ele fala assim: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Texto muito conhecido também, nós já falamos em algumas aulas sobre ele, né? E fala o seguinte: o apóstolo, no caso que é o apóstolo Pedro, ele indica que a sobriedade deve acompanhar a vigilância. O que é sobriedade? Um dos significados da sobriedade no dicionário é equilíbrio, tá equilibrado. Então, o equilíbrio tem que acompanhar a vigilância. Eu poderia trocar ali o que Pedro falou: sejam sóbrios e vigiem, sejam equilibrados e vigiem. É mais ou menos isso o que Pedro está falando. E já repararam que, por exemplo, uma pessoa que está alcoolizada, uma das coisas que lhe falta é o equilíbrio? Ele cai, ele tropeça com facilidade, ele não consegue se manter em pé, né? Tem dificuldade para fazer. Por quê? Porque lhe falta o equilíbrio. Então, quando Pedro fala sejam sóbrios, ele está dizendo sejam equilibrados e vigiem, pois o diabo está ao redor. O que ele quer dizer com isso? Ele está esperando ali o momento de um tropeço, de um vacilo para nos devorar. É isso que acontece. A irmã Rosana colocou: pastor, às vezes me dói muito quando vejo minha família falando de uma pessoa que cometeu erro e sempre julgam, mas não ajudam a levantar. Às vezes eles perdem a oportunidade de ficar calado. É verdade. E nós devemos agir como nessas situações? Nós devemos ser o exemplo, né, para essas pessoas, né? Às vezes devagarzinho, às vezes não. Devagarzinho a gente vai, com a nossa atitude, com a nossa postura, a gente vai ensinando as pessoas que aquilo não é correto. Parece que não, mas as pessoas observam a gente. Então, às vezes, com a nossa atitude, agindo diferente, a gente mostra isso para as pessoas. Mas voltando aqui para a questão da vigilância, então, nós vimos que devemos ser vigilantes para não cair em tentação, devemos ser vigilantes e equilibrados, o equilíbrio tem que acompanhar a vigilância, né? Mateus 24:42 diz assim: portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Palavras do próprio Senhor Jesus. Vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor. Esse texto aqui está no capítulo 24 de Mateus, né, como eu já disse, que é conhecido como o sermão escatológico de Jesus, né? E nesse sermão escatológico de Jesus você vai encontrar vários alertas importantes sobre os últimos dias, sobre os sinais que vão acompanhar os últimos dias. Jesus dá vários sinais: vai acontecer isso, fiquem ligados nisso e tal. No verso 44, ele diz que nós devemos estar preparados para a volta do Filho do Homem, ou seja, devemos ser vigilantes aos sinais. Eu tenho que estar vigilante aos sinais. Crente não pode viver, né, sem estar antenado. Você tem que estar ligado nas coisas que estão acontecendo, não para ficar bitolado, mas porque faz parte, para você acompanhar os sinais. A gente está acompanhando os sinais aí, está vendo que cada vez mais se aproxima o tempo do fim. Então, o verso 44 diz isso: devemos estar preparados para a volta do Filho do Homem. Ou seja, observando os sinais, e devemos ser vigilantes com relação a isso. Jesus falou: portanto, vigiem,
Por quê? Porque a gente não sabe em que dia ele virá. E Lucas 12:37 chama de bem-aventurados os crentes que estiverem em vigilância quando ele voltar. Olha só que legal. Aqueles que estão vigilantes, que estão preparados, que estão atentos, que estão olhando, observando os acontecimentos ao redor, são bem-aventurados. Por quê? Porque quando ele voltar, ele vai encontrar essas pessoas preparadas, prontas. Já pensou se Jesus voltar e você não está vigilante? Não está preparado? É sobre isso que esse texto fala. Então nós devemos ter uma vigilância com relação às coisas do futuro, quanto a relação à volta de Jesus. Aliás, uma coisa que eu percebo muito que a igreja, de uma forma geral, não estou me referindo só à fonte de vida, mas de uma forma geral, perdeu esse aspecto escatológico das suas vidas. A igreja olha muito o aqui e o agora. Esquece de olhar para o futuro. A nossa esperança, a nossa alegria está exatamente na esperança de que Cristo vai nos voltar. E nós temos que estar vigilantes e com nossos olhos focados nisso. A esperança do cristão, ela é escatológica. Ela não é desse momento, ela não é do aqui e do agora, mas ela é no porvir, no sentido de que a gente crê que Cristo vai nos voltar. Entendeu? Então é assim que funciona. E eu gosto sempre de citar Apocalipse, eu já li as últimas páginas do Apocalipse, lá diz que tudo vai acabar bem. Eu já sei o final, está lá em Apocalipse, se quiser saber, leia. Lá fala disso, que toda lágrima, toda dor, tudo isso vai cessar e que ele vai vir para nos buscar. Então a nossa esperança tem que estar nesse sentido. Por isso nós temos que estar vigilantes, né? Se é alguém que nós amamos, que vai voltar para nos buscar, nós temos que estar com os nossos olhos, o nosso coração focado nisso. Então, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. E o último aspecto que eu separei aqui da questão da vigilância está em Atos 20, 30 a 31, onde Paulo diz o seguinte: dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Olha que interessante, Paulo fala aqui que nós devemos ser vigilantes com relação aos falsos profetas. Ele fala aqui, dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Portanto, primeira coisa que a gente tem que aprender, por isso que é bom conhecer a palavra. Já ficou decepcionado com algum líder? Já ficou decepcionado com algum pastor na sua igreja? Paulo está falando que isso aconteceria. Ele fala, dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Então a gente tem que estar vigilante, sabendo que isso vai acontecer, infelizmente, né? A gente tem que cuidar para que esse escândalo, que isso não venha de nós. Nós temos que estar vigilantes para que isso não venha de nós. Mas temos que estar preparados para quando esse tipo de coisa acontecer, isso não abalar a nossa fé. Então a gente tem que estar vigilante nesse sentido e temos que estar vigilante também para não cair no engodo desses falsos profetas. Hoje o que mais a gente vê, a gente percebe é o quê? Falsas profecias, heresias, falsas doutrinas, falsos ensinos, coisas erradas, coisas de homens. Quando a gente está ligado na palavra e está vigilante, como Paulo fala ali, por isso vigiem, a gente consegue perceber, a gente consegue notar com facilidade. E isso não nos abala. Eu lembro um tempo atrás que eu estava conversando com um amigo meu, que é um músico famoso, conhecido, ele é cristão, já tocou com a maior parte desses ministérios de louvor, de adoração, cantores que vocês conhecem. Eu não vou citar o nome porque para não entregar quem é o cara. Mas uma vez ele até estava conversando sobre isso, sobre a questão dos últimos tempos, que o amor de muitos esfriaria e tal. Aí ele pegou e perguntou assim para mim assim, Ricardo, quem é o seu pastor? Eu falei, meu pastor é o pastor Cláudio. Aí ele, você está preparado para ver o seu pastor cair em pecado? Eu, que isso, cara? Você sabe alguma coisa dele? Ele, não. Eu só estou querendo dizer o seguinte, você está preparado para se isso acontecer, isso não abalar a sua fé? Eu, ufa, agora entendi o que você quis dizer. Ele falou assim, porque é assim que a gente tem que estar. E é exatamente isso. Nós temos que estar preparado, a nossa fé tem que estar preparada, vigilantes nesse sentido, para que ela não seja afetada. Nossos olhos focados em Cristo, nossos olhos focados na volta dele, né? Nossos olhos focados naquilo que é verdadeiro, naquilo que está na palavra dele, né? Então, repetindo o que Paulo falou, dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Temos que vigiar. Temos que vigiar se aquilo que estamos ouvindo, que estamos tendo contato, é heresia, se é falso profeta, se não é, se é um falso ensino, se não é. Então a vigilância também
está nesse aspecto. E o último elemento aqui, é um elemento que eu gosto muito, sou suspeito para falar, é a adoração. Né? Atos 16, do verso 25 ao 26, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos o ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Esse texto também é muito legal, né? Quando Paulo e Silas cantaram, louvaram e os presos ouviram. Imagina, os caras presos lá na cadeia e injustamente os caras adorando a Deus, né? E para quem não sabe, a palavra adoração é uma palavra que vem do grego. É uma palavra um pouquinho difícil, diferente, né? Não é difícil de pronunciar, não é tão difícil de pronunciar, mas é uma palavra diferente. É proskinel ou proskunel, né? Você vai encontrar essas duas formas de escrita. O que significa, literalmente, se a gente fosse traduzir a palavra proskinel ou proskunel, significa ficar de joelhos, tocar o solo com a testa, como um sentimento de profunda reverência, se ajoelhar ou prostrar-se. Então o que é adoração? Pelo que o significado original do grego indica, é você se humilhar na presença de alguém. Né? Mas não está dizendo aqui no sentido apenas físico de eu me ajoelhar, né? Mas é o sentido espiritual. Eu tenho que me humilhar na presença em reconhecimento, né, de quem é o Senhor Deus na minha vida. É nesse sentido que, né, que ele quer dizer de ficar de joelhos, tocar o solo com a testa. Quando ele diz tocar o solo com a testa, é se ajoelhar completamente. Não é se ajoelhar um pouco não, mas se ajoelhar na sua totalidade. E tem que vir acompanhado de um sentimento de reverência, né? Não se ajoelhar por obrigação. E a adoração em meio à guerra, né, em meio à batalha espiritual, significa que nós confiamos plenamente em Deus. Já tentou, no meio de um problema, quando o pau está quebrando, sabe? Quando está tudo acontecendo de ruim na sua vida, já tentou adorar a Deus? Já percebeu como é que é difícil? Porque o nosso coração não quer. Nosso coração quer partir o quê? Para murmuração. A gente quer reclamar, a gente quer ficar nervoso, a gente quer chorar, a gente quer passar por um monte de coisa. Experimenta numa situação dessa, lembrar disso e pega um playlist de louvor e começa a adorar a Deus. Você vai ver o que vai acontecer dentro de você. Né? Mesmo que você chore, eu já passei por situação de eu entrar num quarto aqui, botar o louvor, falar, amor, vou orar, vou ficar lá com Deus. Às vezes eu nem orava tanto, mas eu botava uma adoração e ficava cantando ali, chorando, as lágrimas caindo. É uma coisa maravilhosa, né? Porque a adoração, ela tem esse caráter, né? Eu estou me entregando a Deus, estou falando assim, eu não sei o que está acontecendo, não estou entendendo bulufas, eu estou sofrendo, está doendo, eu estou chorando, mas eu confio em Ti. Eu estou me rendendo a Ti, eu estou me humilhando diante da Tua presença, eu estou reconhecendo o Seu senhorio sobre a minha vida, eu estou reconhecendo que o Senhor é Deus e Senhor da minha vida e eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas o Senhor sabe, né? Adoração significa sabermos que nele temos a vitória. Adoração significa rendição. O que é rendição? Vou tentar fazer uma analogia aqui, ó. Imagina, não sei quem já passou por essa situação, um assalto à mão armada. Não sei se alguém aqui já foi assaltado com canivete ou com revólver. Eu nunca passei por isso não. Eu já fui assaltado algumas vezes, mas nunca à mão armada. A Sara já foi uma vez, né, roubaram o carro, nosso carro, o outro que a gente tinha, a mão armada. Na maior parte das vezes, quando o cara fala o quê? Mãos ao alto. Aí o que você faz numa situação dessa? Você levanta as mãos. O que significa esse ato de levantar as mãos? Significa um ato de rendição. Quando você levanta as mãos, é para o ladrão ver que você não vai reagir. É para o ladrão ver que você não vai esboçar nenhuma atitude. É para ele ver que você não vai tentar nenhuma gracinha. Que você está assim, tipo assim, faz o que quiser de mim, ladrão. Não vou fazer nada. Eu estou aqui, ó, nas suas mãos. Eu estou nas suas mãos. Quando a gente fala mãos ao alto, ele se rendeu, ó, ali ao perigo. Então, o pastor colocou completamente entregue, sem resistência. Adoração é isso. Adoração é se render. Sabe quando tá tudo duro, tá tudo difícil, tá tudo doendo, você tem vontade de chorar, de murmurar, de reclamar, de fazer tudo. Aí você precisa adorar. Você precisa se render. E o se render é exatamente isso. Tá bom, chega. Cansei de me debater, cansei de tentar entender
pelo intelecto, de tentar entender, de tentar não sentir isso que eu estou sentindo. Eu cansei de fazer tudo. Eu me rendo. Pronto, está na tua mão, Senhor, é isso. Mas com a confiança de que você sabe que Ele é o Senhor e de que Ele sabe o que está fazendo. Adoração é entrega. Adoração também é mostrar a dedicação total, é se entregar totalmente. Adoração é amor, adoração é respeito por Deus. Adorar a Deus é reconhecer a sua glória, a glória que é dele, a glória é devida a Ele, né? E lhe dar honra também. E adoração também é o contrário de murmuração. Porque a murmuração, quando eu murmuro, é como se eu estivesse decretando o mal sobre a minha vida. A murmuração é a adoração e a oração ao contrário. Então, a gente não pode cair nesse erro. Paulo e Silas adoraram a Deus na prisão, pois eles confiavam na provisão de Deus. Eles confiavam que Deus ia fazer alguma coisa. Eles confiavam de que alguma coisa ia mudar. Eu não sei o que é, eu não sei quando vai acontecer, mas alguma coisa vai acontecer. E é por isso que a gente adora. É por isso que a gente adora. É por isso que a gente tem que ter a adoração como elemento das nossas vidas. Eu não sei como está a sua vida hoje. Não sei o que você está passando hoje. Mas está difícil? Então, se você toca um violãozinho aí, sabe tocar, sabe cantar algum... Não precisa ser um exímio instrumentista, um exímio cantor, não, mas adora a Deus. Deus não está interessado nesse sentido de... Ele está interessado no seu coração. Ele não vai se importar se você não sabe cantar, mas se você não toca e não canta, bota um louvor, mas canta junto, mesmo que seja desafinado. A questão é entregar o seu coração. A palavra de Deus fala que um coração contrito e um espírito quebrantado, o Senhor não despreza. Então, pastor, mas se eu não estiver sentindo isso, entra no seu quarto, ora, começa a orar a Deus, coloca um louvor e só sai de lá quando seu coração estiver contrito. Começa a pedir isso a Deus. Senhor, quebra meu coração. Senhor, me muda. Senhor, trabalha isso aqui em mim, tá doendo, não estou com vontade de murmurar, eu estou com raiva, é isso. Coloca ali, abre seu coração. Se desnuda na presença de Deus. Mas só sai de lá quando você estiver adorando a Ele. Sabe por quê? Eu sempre gosto de citar essa frase, que é de um filósofo chamado Blaise Pascal. Ele disse que há dentro do homem um vazio do tamanho de Deus. Você que está me vendo aqui, nós fomos feitos para adorar a Deus. Nós fomos criados para essa função. E quando a gente não faz isso, a gente sente falta. A gente se sente incompleto. Olha a quantidade de seitas e de religiões que existe no mundo. Você acha que isso é por quê? Porque o ser humano tem essa necessidade. O ser humano tem essa necessidade do transcendente. Tem essa necessidade de adorar a Deus. Ele não sabe, ele fica tateando, buscando isso. Aí ele cria um monte de coisa, porque há dentro dele essa necessidade. E a gente sabe quem é o verdadeiro Deus. A gente sabe a quem nós devemos adorar. Então não perca seu tempo. Comece a adorar a Deus a partir de hoje. Comece a aproveitar e usar a adoração como arma de guerra. E quando você faz isso, você está, se desligando do que está acontecendo. Você está se alimentando, está se mantendo firme na presença de Deus. Né? Foi exatamente o que Paulo e Silas fizeram. Adoraram a Deus na prisão, pois confiavam na provisão de Deus. Então, para concluir essa lição, queridos, para quem não acompanhou a aula passada, só para a gente relembrar também, né, para quem assistiu a aula passada, a submissão a Deus gera o quê? Gera autoridade. Porque quando eu me submeto a Deus, eu tenho condições de resistir e o inimigo foge. Né? Quando eu conheço e uso e sei usar a palavra de Deus, eu sou um obreiro aprovado. A palavra de Deus fala isso em Timóteo. Né? Então, conhecer e usar a palavra de Deus gera aprovação. A oração gera comunhão com o Pai. Né? Jesus foi um grande exemplo disso. Ele sempre tirava um tempo para orar, para falar com o Pai, porque ele sentia falta do Pai. Né? Então a oração gera comunhão com o Pai. O jejum, ele vai nos disciplinar, ele vai nos consagrar, nos separar, porque quando eu separo um tempo para jejuar, eu estou me separando, consagrando. Consagrar é isso. Né? E ele vai aumentar a nossa sintonia com o Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que você tira pelo menos eu sempre experimentei isso, que eu tiro um tempo de jejum, eu fico mais sensível para ouvir a voz de Deus. Né? Cuidar do coração e dos pensamentos nos mantém vacinados, porque quando eu cuido do meu coração e dos meus pensamentos, é como se eu tivesse tomado uma vacina.
Aí o vírus do pecado, o vírus das setas do inimigo, essas coisas não vão me atingir porque eu estou cuidando. A fé, a gente viu hoje, ela nos mantém firmes. Fé traz firmeza para nós, para os nossos passos. O discernimento faz o que conosco? Nos direciona, nos dá a direção. O discernimento do Espírito Santo, ele mostra qual caminho devemos seguir, para onde devemos ir. A vigilância vai nos manter focado. A vigilância é necessária para que a gente não perca o foco. E enquanto a adoração, a gente acabou de ver, foi o último elemento, ela nos mantém prostrados, reconhecendo o senhorio de Deus em nossas vidas. Porque da mesma forma que dentro de nós temos um vazio, nós temos a necessidade de adorar a Deus, a gente tem uma facilidade, né, para ser idólatra e para colocar o nosso próprio eu, né, no centro das nossas vidas. E quando a gente adora a Deus de verdade, a gente mantém na posição que é a posição para a qual nós fomos criados, numa posição de humilhação, né, perante o Senhor, né, de servos, né, uma posição de que a gente está prostrado realmente na presença do Senhor. Amém, queridos? Então, para finalizar, eu quero orar com cada um dos irmãos. Essa aula, eu gosto muito de ministrar essas aulas. Até quando a gente foi definir sobre os temas, eu falei com o pastor que eu queria dar aula de batalha espiritual, não